Para você, boa noite. Hoje é dia 24 de setembro de 2024, o Informativo TVU está no ar. E hoje a gente destaca a doação de órgãos aqui no nosso informativo. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe Alana da Conceição Gomes, que é enfermeira e também faz parte da liderança do setor de transplantes do HC UFO. Boa noite, Alana. Boa noite, obrigada, é um prazer estar aqui. A gente agradece a sua participação. Bom, Alana, quando a gente fala de doação de órgãos, é um assunto até delicado, né? E eu queria que você explicasse para a gente, para o público que está assistindo o nosso jornal, como que funciona o transplante, né? A doação de órgãos. Sim. No Brasil, é importante, né, essa pergunta, essa conscientização, porque nós estamos no mês do Setembro Amarelo. Verde, né? Desculpa. Isso, porque são tantas cores, né? Também temos o setembro amarelo, setembro isso. verde, e o setembro verde sinaliza a doação de órgãos, certo? Isso, exatamente. E é um mês justamente para conscientização e incentivo à doação de órgãos, para estar divulgando, explicando e conscientizando sobre esse processo que é tão importante. Uhum. O Brasil, atualmente, ele é o segundo maior centro transplantador do mundo, estando atrás apenas dos Estados Unidos. Olha só. E o SUS, né, aqui no Brasil, tem um papel muito importante, incluindo aqui o Hospital de Clínicas de Uberlândia, porque ele atua na doação de córnea e de rim. Uhum. Isso é importante porque no Brasil existe uma fila única, né, de transplante e mais de 40 mil pessoas estão aguardando nesse momento pela disponibilidade de um órgão. Então são pessoas assim que aguardam nessa doação, nesse transplante, uma nova chance de recomeçar, uma esperança de vida, de ter uma melhor qualidade de vida. Por isso é importante a gente estar discutindo aqui e conscientizando as pessoas sobre a doação de órgão. E Alana, você comentou dessa questão da lista de espera. Essa lista de espera, ela é uma lista demorada, ela é rápida? Quanto tempo a pessoa precisa esperar para poder receber esse órgão? Essa lista no Brasil, é importante ressaltar que ela é uma lista única. Certo. Né? Então, é uma lista única, só que as centrais estaduais, elas trabalham na regulação justamente pela logística de cada órgão. Uhum. Então, cada pessoa está inscrita com seu devido diagnóstico e essa lista segue critérios, principalmente de compatibilidade de sangue, compatibilidade de célula, gravidade de caso. Né? Então, são vários critérios e a partir do momento que um órgão é disponibilizado, essa Central Regional de Transplantes, aqui em Uberlândia, quem coordena é o MG Transplantes, ele elabora um ranking. E nesse ranking, pelo tipo sanguíneo, ele vai ranquear esses pacientes. Do primeiro, a lista às vezes vem com 200 páginas, mas ranqueia. E a gente vai seguindo um por um, vendo os critérios, se esse paciente nesse momento ele tem condições de transplantar, se ele tem interesse. E são realizados antes do transplante mais um último teste de compatibilidade para garantir o sucesso desse transplante. Existe uma média para essa pessoa receber o órgão? Não existe. A gente fala que, por exemplo, uma pessoa que está entrando hoje na lista do transplante, ela não é a última da lista. Não existe, essa posição é fictícia. Por quê? O critério principal, depois do tipo sanguíneo, é a compatibilidade celular. Então, eu posso estar me inscrevendo hoje na lista do transplante e eu tenho uma pessoa que está aguardando, por exemplo, fazendo hemodiálise há 10 anos aguardando por um rim. 10 Mas anos, se, muito tempo, muito né? tempo. Mas se esse rim que está disponível hoje é compatível comigo, por mais que eu esteja na lista hoje, se o maior critério for a compatibilidade, esse rim vem para mim. Então, tem pessoas, a gente teve um último transplante, estava 4 meses na fila. Tem pessoas que estão 7 anos, 10 anos, depende desse critério, porque esse rim ele tem que ir para a pessoa com tecido também mais parecido possível ou com maior grau de prioridade. A gente tem pessoas que já estão num quadro mais grave, por exemplo, já estão perdendo as condições de fazer a hemodiálise e aí tem que ter uma prioridade para o transplante. Então, essa questão do tempo é relativa. Toda pessoa que vai receber um órgão precisa fazer hemodiálise ou não? O rim ele tem uma característica interessante porque quando os nossos órgãos param de funcionar, não são todos que a gente consegue substituir essa função. O rim é uma exceção, porque hoje a gente já tem terapias, tratamento que conseguem substituir, que é através da hemodiálise.
ou a diálise peritoneal. Para quem não conhece, hemodiálise é o que, Alana? A hemodiálise, ela é uma máquina que vai estar realizando a filtração e limpeza do sangue. Ela substitui a função dos rins, através de um filtro, né, que é um de rim artificial, e aí o sangue passa ali naquela máquina, o paciente vai na clínica de hemodiálise, geralmente 3 vezes por semana, e permanece lá durante 4 horas de sessão, e o sangue vai circulando na máquina, realizando essa filtração, limpeza, tirando o excesso de água. Circular. Exatamente. Então, o rim é essa sessão porque existe essa terapia que substitui. A gente tem pessoas que fazem hemodiálise há 20 anos, há 15 anos, ou seja, é um órgão nativo que parou de funcionar, mas eu consigo ainda simular e manter essa função de forma externa, através da hemodiálise ou da diálise peritoneal, que é feita na barriga. Coloca um catéter na barriga, chamada de catéter de Tenkopf, e tem uma máquina, que é uma cicladora menorzinha, o paciente é treinado e infunde como se fosse um soro na barriga e a máquina drena e vai fazendo essa filtragem também e limpeza do sangue. Exatamente. Então, atualmente no Brasil, para a pessoa receber um transplante de órgãos de doador falecido, que eu vou explicar os tipos de doadores, por favor. Ele precisa estar fazendo ou a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Ele já tem que estar nessa terapia de substituição da função. Com relação aos tipos de doadores, a gente possui 2 tipos, o doador falecido e o doador vivo. O doador falecido é todo esse processo que a gente tem dessa lista única no Brasil. O doador falecido não é aquela pessoa que foi a óbito após uma parada, não. É o doador que está disponível após uma morte encefálica, que é quando o cérebro perdeu as funções. Né, teve algum comprometimento, que aí parou de funcionar, são feitos diversos exames e confirma que não tem mais atividade cerebral, não tem mais fluxo de sangue no cérebro, só que o familiar, quando vê esse paciente, ele vai perceber que o coração continua batendo, né, os órgãos, o corpo ali ainda está funcionando, só que no cérebro não tem mais nenhuma atividade. E nesse momento, né, esse diagnóstico é confirmado por 2 médicos e é emitido um atestado de óbito, porque sem a função cerebral a gente é considerado em estado de óbito. Esse órgão está continuando ali por mais um período. E aí, nesse momento, a gente tem equipes especializadas de comissões, né, de doação de órgãos que vai abordar essa família, conscientizando, é um momento delicado, então por isso a importância de ter essa equipe mais preparada, sensibilizada. Aqui no HC a gente tem a CIDOT, uma equipe, né, muito atuante nesse sentido, e vai explicar todo o processo da morte encefálica, o processo de doação, os benefícios da doação. Um único doador, ele pode ajudar a salvar de 7 a 10 vidas, porque são diversos órgãos que podem ser doados. Coração, o rim, nós possuímos 2 rins. Na hora de receber, cada receptor recebe um, ou seja, eu transplanto 2 pessoas, eu tiro 2 pessoas da hemodiálise. Né? Coração, o fígado pode ir para 2 pessoas também, cada uma recebeu uma parte. O fígado e o rim pode salvar 2 vidas, no caso. Isso, o pulmão também. Porque apenas um fígado pode ir para uma pessoa? Pode ir para até mais de uma. Até mais de uma pessoa. Até mais de uma criança que tem uma porção menor, né? Então, é muito importante ter essa conscientização. Então, o doador falecido é isso. Muito importante sobre o doador falecido, muitos falavam, né, em carteirinha, tem uma carteirinha de doador. Falando que autoriza, né, a doação dos órgãos. Ou às vezes firmar uma declaração em cartório. Só que atualmente no Brasil, legalmente, para você ser doador, o critério final é o consentimento e autorização da família. Então, independente de você ter carteirinha, um papel no cartório, você precisa conversar abertamente com a sua família e explicar que eu tenho desejo de ser doador de órgãos, né? A gente não sabe se acontecer, né, algo comigo, que eu fique nessa situação de morte encefálica, conversar abertamente com a família, eu tenho esse interesse, é um ato de solidariedade, de empatia, né, de continuar a permanecer um pedaço de você vivo e salvando, dando a oportunidade de recomeço para outras pessoas. Alana, a gente vai tocar nesse assunto dessa questão da família poder tomar essa decisão, né, se doa o órgão do parente ou não. Mas a gente vai discutir esse assunto depois do intervalo. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta a falar sobre a doação de órgãos, que é tão importante aqui no nosso país. Voltamos já já. Se apronte para votar. A tal da biometria
Não tem erro nem segredo. Ela reconhece a gente pela pontinha do dedo. Biometria é a identificação digital que usamos para votar. Não cadastrou a sua? Calma. Mesmo sem ela, você consegue votar. Basta levar um documento com foto no dia da votação. Com ou sem biometria, exerça a cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos de volta com o Informativo TVU e hoje destacando o Setembro Verde, que é o mês dedicado à doação de órgãos. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui no estúdio com a Alana da Conceição Gomes, que é enfermeira e também faz parte da liderança do setor de transplantes do HC UFO-EBSER. Alana, continuando então o nosso bate-papo sobre a doação de órgãos, você estava falando do doador que já morreu e o doador vivo. Como que é esse processo? Sim. Para ser, muitas pessoas, né, até já no nosso setor bateram lá, tem interesse de ser doador vivo. Como que funciona esse processo? É possível, então? É possível. Precisa, primeiramente, ser maior de 21 anos, né, e ter uma condição de saúde adequada. No contexto, né, do rim, quais órgãos que podem ser doados em vida, primeiramente? É o rim, que nós temos 2, então a gente consegue doar um. É possível doar em vida parte do fígado, parte do pulmão também. Geralmente os pais doam para o filho, precisando de uma porçãozinha menor, então esses são possíveis doar em vida. E nesse processo, no Brasil, é legalizada a questão da relação familiar, até o 4º grau. Então, se eu tenho alguém na família que está fazendo hemodiálise, por exemplo, a minha mãe faz hemodiálise e eu tenho uma saúde adequada e quero saber se eu sou compatível com ela, se eu posso doar para ela. Eu, a minha irmã, uma prima, a gente vai na consulta médica, realiza diversos exames. Primeiro, a equipe vai ter que confirmar que aquela doação é de forma espontânea, né? Não pode haver nenhum tipo de barganha, é um ato, né, de generosidade, solidariedade e espontâneo, uma vontade minha. E aí, vendo as minhas condições de saúde, se tiverem adequadas, é realizado então esse procedimento. Interna, é feita a retirada e logo em seguida colocado, né, no receptor. E isso conforme a compatibilidade, se não for trazer nenhum tipo de malefício para quem está doando, porque essa pessoa, né, tem que garantir que ela fique com uma saúde adequada. O que foi feito, né? Exatamente. Ela tem que estar decidida sobre essa doação do órgão. E né? relacionado a alguém que não é da minha família, por exemplo, um amigo, né, quero doar para um amigo, um conhecido. No Brasil, isso só é possível através de autorização judicial, porque o juiz vai ter que comprovar todos esses trâmites que não tem nenhum tipo de barganha, de receber nenhuma vantagem. Então, entre a família e o cônjuge também, esposo, não é preciso de autorização. Algo mais minucioso, né? Tem mais detalhado, né? Exatamente. Então, a gente tem até uma celebridade, a Selena Gomez, lá nos Estados Unidos, né? Ela é uma transplantada renal, uma amiga que doou para ela. Então, nesse contexto é possível, só que precisa dessa autorização judicial. Certo. No bloco anterior, a gente falou da questão da família autorizar o doador, né, a pessoa que morreu, que faleceu, a doar os órgãos, né? Como que é o trabalho do HC? O que o HC faz, o HC-EBSER faz na hora que o parente, né, disse aos familiares que era doador de órgãos, mas a decisão final é dos familiares. Como que é feito essa conversa, Alana? O HC-UFO tem um trabalho muito importante nesse sentido, no contexto do SUS, de garantir todo esse preparo do transplante. Aqui a gente faz, né, a inserção desse paciente na lista, todos os exames prés, a cirurgia, o pós, a captação. Esse primeiro bloco é a questão da captação de um possível doador. Então, por exemplo, chegou algum acidentado no pronto-socorro com trauma encefálico, e aí são feitos, né, vários exames, essa pessoa não esteja respondendo, são feitos exames, tanto de imagem, de sangue, para confirmar que realmente não tem mais atividade cerebral. Essa pessoa, né, o cérebro faleceu. E aí nós temos a equipe aqui da CIDOT, que é a equipe, né, de doação e captação de órgãos, que aborda essa família de maneira assim, inclusiva, explicando
É muito importante acolher a percepção dessa família, entra muita questão de religiosidade, né, nesse contexto, de entender a morte encefálica. Nossa, mas o coração ainda está batendo, o pulmão ainda está puxando ar, a pessoa está respirando. Mas explicar que esse é um processo que a vida, os outros órgãos estão funcionando temporariamente e que isso é uma oportunidade, que eles sejam captados em boas condições e para salvar outras vidas das mais de 40 mil pessoas que atualmente estão aguardando em fila por um órgão no Brasil. A gente tem mais de 40 mil pessoas aguardando por essa esperança de recomeçar, ter uma nova vida, ter mais qualidade de vida. Então é importante que tenha essa conscientização e que tenha essa conversa com a família. Porque se eu previamente conversei com a minha família, falei que eu tenho interesse em ser doadora e chegou esse momento de morte encefálica, a família tende a lembrar que era um desejo meu e se sente até feliz e acolhida em estar realizando aquele meu último desejo, em ajudar, exatamente. Mas quando isso nunca foi abordado, nunca foi tratado, a família fica pensando, será que eu estou passando por cima dele? Será que era uma vontade ou não? Por isso que tudo tem que ser conversado antes, né? Deixar isso esclarecido, né, Alana? A Alana estava contando pra gente aqui, antes do jornal começar, que existe ela também contou no ar, né, que existe uma lista única para essas doações e que Uberlândia é responsável por receber os rins e as córneas, né, Alana? É isso? Exatamente. Aqui o HC-UFO, ele é um hospital credenciado para realizar o transplante de córnea e o transplante de rim. Se hoje tem uma captação aqui, são captados diversos órgãos. Pode captar aqui, capta coração, pulmão, fígado, vem as equipes das outras regionais captar, só que para efetivamente realizar um implante, o transplante aqui é de rim e de córnea. Nesse primeiro semestre de 2024 já foram realizados 20 transplantes de córneas e 18 transplantes de rins. Então, no total, 38 vidas já foram mudadas, né? Pessoas que voltaram a enxergar, pessoas que saíram da hemodiálise, que voltaram a urinar. O paciente dialítico precisa controlar muito na água, nessa questão do calor. Então, são pessoas que voltaram a urinar, voltaram a ter uma qualidade de vida. E é muito gratificante poder estar participando. O sofrimento passou, né, Alana? Passou, exatamente. Mas, frisando, como a gente sempre frisa, o transplante não é a cura, é mais uma modalidade de tratamento. É um tratamento que dá mais qualidade de vida, você vai viver o mais próximo possível do normal, mas você não está curado. Porque quem é transplantado, quem recebe um órgão, ele precisa usar para o resto da vida medicações que são imunossupressores. O que é isso? São medicações que reduzem a defesa do nosso corpo. Porque o nosso sistema de defesa a todo momento está circulando e procurando bactérias, procurando algum invasor, algo diferente. E o nosso sistema, por ter essa inteligência, ele consegue reconhecer que um órgão não é nosso. Então, esse transplantado, ele precisa tomar esse medicamento na dose certa, no horário certo, para reduzir a imunidade, reduzir a defesa e evitar a rejeição, que é o ataque do corpo a esse órgão que foi transplantado. Essa rejeição nos primeiros dias é possível de acontecer. É possível logo assim que coloca o órgão, é possível, né, 24 horas depois, meses depois, por isso que a gente fala que não está curado, é um tratamento, precisa tomar os medicamentos corretamente, comparecer às consultas e está sempre verificando se está tudo bem, se não tem nenhum sinal de rejeição. Certo. Alana, para a gente encerrar o nosso bate-papo, a gente acho que pôde explicar bastante aqui como que funciona essa questão da doação de órgãos, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem assiste a gente, o nosso informativo, para que abrisse a mente mesmo, né? Que é possível, né, a pessoa doar órgãos e salvar vidas. Queria que você deixasse essa mensagem, então, para quem assiste o nosso jornal. Sim, gostaria de aproveitar, então, esse Setembro Verde para compartilhar com vocês essa conscientização sobre a doação de órgãos. Esse mês, o HC-UFO está sendo iluminado na cor verde, justamente em apoio a esta campanha. É muito importante que a gente se conscientize que uma doação pode salvar de 7 a 10 vidas. Então, converse com seus familiares, manifeste o seu desejo. Esse processo de doação é muito importante, é um ato de amor, solidariedade, empatia. Você vai permanecer vivo, né? Um pedacinho seu em outra pessoa, propiciando esperança, uma oportunidade de recomeço e de uma nova vida. Então, que a gente sejamos todos doadores de órgãos. É isso.
A gente recebeu aqui no estúdio do Informativo TVU a Alana da Conceição Gomes, que é enfermeira e também liderança do setor de transplantes do HC UFO EBSER. Mais uma vez, obrigado, viu, Alana? Obrigada, é um prazer. E volte mais vezes passando essas informações sobre a doação de órgãos, transplantes, que é tão importante para todo o país, né? Como você bem explicou aqui no nosso jornal. Obrigado, viu? Uma boa noite. Boa noite. Bom, e para você que acompanha o Informativo TVU, a nossa edição de hoje termina aqui. Outras informações às 9 da noite no Jornal da Cultura. Uma boa noite para você e até amanhã.